A história começa quando um homem chamado Tamaki está sendo repetidamente esfaqueado pela garota que ele mesmo havia esfaqueado. Ele parece agir como um psicopata quando ela menciona seu nome, e a faca dela começa a brilhar. Tamaki perde a vida logo depois. Chocado ao perceber que ainda está de alguma forma vivo, ele acorda para encontrar um tipo de monstro verde falando com ele, que se apresenta como Gabaru. Este ser o alimenta com um gigante nojento, deixando Tamaki muito cansado para fazer qualquer coisa além de voltar a dormir. No dia seguinte, Tamaki acorda cercado pelo que ele chama de um monte de bebês verdes feios, e logo percebe que agora é um deles. Conclui que morreu e renasceu como um pequeno duende indefeso. 3 dias depois, Tamaki percebe que os goblins amadurecem muito mais rápido que os humanos, pois ele cresceu consideravelmente. Fica animado ao recuperar a voz e agilidade, decidindo não pensar demais nas coisas e ser grato por uma segunda chance na vida. Tamaki decide sobreviver da melhor forma possível com sua nova vida. Ao chegar ao 4º dia, o homem que os tem alimentado informa a todos os goblins recém-nascidos que eles terão que obter sua própria comida após a última refeição. Todos eles se alimentam com insetos, e Tamaki, o primeiro deles, se aventura para fora. Ele percebe que este mundo tem um sol e um céu azul, mas também estranhas criaturas e plantas que nunca viu antes, deixando claro que está em um novo mundo. Os goblins são capazes de falar, então Tamaki se junta a Gabkishi, o maior dos filhos dos goblins. Eles se unem especificamente porque Tamaki será mais útil ajudando-o a caçar. Os dois trabalham juntos, com Gabkishi perseguindo enquanto Tamaki enfrenta um coelho. Tamaki termina com sucesso, mas Gabkishi tenta comer sem compartilhar, então Tamaki o repreende e garante que eles devem dividir. Isso demonstra a natureza de seu relacionamento. Tamaki tenta usar o chifre do coelho como arma, mas tem uma estranha visão que indica que ele adquiriu o chifre de uma criatura pequena. Tamaki não tem ideia do que isso significa. Mas ele não consegue esquecer o que viu no armazenamento. Gabu encontrou um grupo de mulheres humanas cativas, e o motivo é bastante óbvio, mas ele preferiria não pensar nisso. O ancião que o observa se chama Gabi, e ele é o responsável por dar a Gabaru seu nome. Com um esforço muito baixo, o homem fica impressionado com Gabaru e explica que ele pode subir de nível mais rápido que os outros. Gabu não entende o que ele quer dizer com níveis, então o velho Gabi diz para ele tocar sua cabeça. Gabu faz isso, e a voz revela que Gabu está atualmente no nível 86. Gabi explica que quando ele atingir o nível 100, Gabaru será capaz de evoluir para uma forma de vida mais avançada. Gabu duvida que isso seja possível, já que é algo raro. Acontece que os goblins envelhecem muito rapidamente, então esse velho Gabi tem apenas 20 anos. Gabi explica que os outros retornarão em breve, então Gabaru irá ver o que é um hobgoblin evoluído. Parece que o velho goblin solta uma risada maníaca enquanto se pergunta que tipo de presas eles vão trazer de volta. Na hora do 8º dia, os goblins vão caçar e Gabi se junta a eles. Gabi é responsável pelo backup enquanto Gabu luta a meia distância e Gabkishi é o atacante deles. A formação de 3 goblins funciona como um charme, e eles são capazes de caçar monstros maiores. A comida é deliciosa, então Gabi chora porque ela só está comendo frutas. Quando Gabu ele ganha vários traços da cobra, incluindo resistência ao veneno e algo chamado mal-olhado. Isso é muito mais do que ele recebeu dos outros animais, então está claro que esta cobra estava em um outro nível. Os outros não têm ideia do que ele está falando, e Gabkishi quer comer a cabeça da cobra também. Infelizmente, ele não pode, pois é venenosa e os outros morreriam se a comessem. Gabu está se acostumando com as coisas agora. Então ele explica que não importa o quão feio ele esteja, está determinado a sobreviver neste mundo em sua segunda vida. Os dias 9 e 10 foram mais da mesma caça, mas no dia 11 eles cometeram o erro de tentar entrar em uma caverna. Seu trabalho em equipe brilhou mais uma vez, porém, como Gabu ficou para protegê-los com um escudo, permitindo que ele usasse a maligno nos morcegos atacantes. Ele os atordoou para que pudessem vencer a luta. Festejaram com os morcegos, e isso deu a Gabu a ecolocalização, junto com algumas outras características ruins. Eles festejaram como sempre, mas vemos que alguns outros goblins morreram de fome enquanto os observavam naquela noite. Alguns dos outros goblins cercaram Gabu enquanto ele dormia, mas o duende inteligente sempre tem sua capacidade de pesquisa ativa. Isso permitiu que ele sentisse que os outros estavam tentando atacá-lo, então Gabu bateu em todos os 6. Um deles ficou mais ferido do que os outros, então Gabu percebeu que talvez não tenha ajustado seu veneno corretamente, já que estava com pressa.
Ele planeja ensinar ao resto uma lição, mas Gabi está ainda mais chateada e começa a sufocar um deles. Então Gabu tenta acalmá-la. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora mesmo para aproveitar conteúdos incríveis. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Vamos continuar essa jornada. No dia 13, nosso grupo enfrenta um monstro muito maior. Gabu Kishi é derrubado, então o inteligente Gabi desarma o orc. Gabu quebra sua perna e diz aos outros que vai levá-lo de lá para que possam observar como ele o mata. Depois de festejarem com o orc, Gabu concede a habilidade de usar a linguagem orc e algo chamado detectar-analisar. Gabu ainda está pensando sobre quando os outros o atacaram tanto. Depois que seus amigos se fartam de comida, Gabu decide trazer o resto de volta para que todos possam comer também. Os outros estão céticos no início, mas Gabu garante que está tudo bem. Todos agradecem a Gabaru e começam a comer boa comida pela primeira vez. Gabaru fica observando-os enquanto comem e ele pensa em como nunca teria sequer considerado ajudar os indefesos em seu velho mundo. É óbvio que sua aparência mudou desde que chegou a este novo mundo. Mas Gabu se pergunta se algo mais mudou sobre ele. Enquanto Gabu dorme, ele tem outra visão que menciona algo sobre como seus valores de nível foram superados e ele conheceu todas as especiais condições. Vemos que diz algo sobre evoluir, mas Gabu está cansado demais para ler qualquer coisa, então ele simplesmente desliza sim e volta a dormir. Uma última mensagem lê que Gabu recebeu a bênção do grande deus da morte e origem. Na manhã seguinte, Gabi se encontra muito mais parecido com ele em sua antiga vida. Uma olhada em Goabker revela que ele evoluiu também. Gabi está maravilhado com os amigos dela enquanto ela ressalta que eles são muito maiores e mais legais agora. Gog está surpreso com isso, ambos já se transformaram desde que nasceram há nem um mês. Goab-Kishi quer testar sua nova força, então Gabu assume que ele quer ir caçar. Surpreendentemente, Goab-Kishi quer testá-lo lutando. Gabu e Gabu realmente gostam da ideia dos dois caras fortalecidos. Eles lutam lá fora e mostram que são lutadores muito melhores agora. Gabi-Kishi é um pouco lento demais, então Gabu acaba vencendo a luta facilmente. Gabi-Kishi fica espantado com o quão forte Gabu é, mas Gabu explica que Gabi-Kishi não venceu quando se trata de poder puro. Então, Gabu sente que o problema está se aproximando e ele surpreende Goab quando percebe que ela está escondida por perto. Ele a lembra sobre a besta que eles fizeram no dia anterior e a instrui a ir buscá-la. Nós então vemos qual é o perigo quando um pacote de lobos caça violentamente alguns coelhos e Nork foge com medo deles, mas não adianta, já que os lobos os destroem facilmente. Também determinamos que eles são o alvo perfeito para testar sua força evoluída. Gabu faz Gabi começar atirando em um deles com uma flecha, e então Gabu e Gabi-Kishi pulam para começar a bater nos lobos ao redor de Gabaru. Ele revela que usou seu veneno nas flechas do GM, o que lhes permitiu prejudicar facilmente o líder dos lobos sem seu líder. Os lobos estavam descoordenados, a falta de trabalho em equipe era evidente. Assim, Gabu e seu grupo foram capazes de lidar rapidamente com eles pela última vez. O último lobo restante eventualmente morre também. Gabu determina que este é o líder, então ele o consome e adquire algumas habilidades de liderança militar. Gabu distribui mais comida aos outros, mas informa que eles terão que começar a capturar a mesma quantidade de presas que são fornecidas. Eles temem que não sejam capazes de fazer isso, então imploram a Gabu para ensiná-los a caçar. Gabu concorda em mostrá-los e todos estão extremamente gratos quando ele diz que também vai ensiná-los a fazer armas. Gabu diz que não é grande coisa, pois são todos camaradas, e todos começam a torcer por ele. Gabu não sabe por quê, mas neste momento ele sente que pode ver o caminho que seguirá neste novo mundo. Ele come sem parar para se tornar mais forte e então liderará seus camaradas para alcançar seu verdadeiro objetivo, o que coloca um sorriso no rosto. 4 dias depois, Gabu lamenta como seus camaradas ainda têm muito para aprender enquanto eles treinam duro. Parte 2. Mulheres que estavam em cativeiro tomaram suas próprias vidas, e Gabu teve um memorial tranquilo para elas. Com Gabi, passamos então para o dia 24, e Gabra estava treinando os outros goblins. Nesse meio tempo, ele também estava caçando cada inimigo promissor que pudesse encontrar e aprendeu muitas habilidades novas. Naquele momento, outro grupo de goblins começa a se aproximar, e Gabu se prepara para proteger todos contra eles, mas GBG o impede e explica que eles são seus raiders.
Gabu fica então chocado ao ouvir isso. Eles também são os pais dos Gabs, a geração de goblins que os Raiders capturaram outro grupo de mulheres humanas. Os goblins malvados estão felizes porque seu último lote tirou suas próprias vidas. Acontece que o DNA do goblin é tão forte que quando eles se misturam com outras espécies, ainda resulta em crianças goblins. Gabu pode entender o instinto de reproduzir, mas isso não significa que ele esteja bem com o que está acontecendo. Ele pede para ser aquele que cuida das mulheres humanas, mas isso só perturba a conversa dos Raiders. A geração de goblins está pronta para resistir a ele, mas isso apenas começa a dividir os dois grupos. Então, duas garotas duendes chegam para pedir aos dois lados que parem de lutar em uma guerra civil. Elas são a Bub e o Magé, esperando que essas garotas geniais apareçam com a brilhante ideia de ter os líderes de ambas as gerações lutem, e o vencedor decida o que a aldeia fará a partir de agora. O Raider quer ensinar a Gabu uma lição, e Gabu concorda em lutar também. A luta termina rapidamente, Gabu usando algum tipo de barbante misterioso que os outros não conseguem entender como ele fez. Gabu explica que simplesmente vem de seu próprio corpo. Então, ele reflete sobre uma habilidade que aprendeu, permitindo-lhe produzir seda de aranha, adquirida depois de consumir uma aranha demoníaca. As garotas ficam surpresas que alguém como ele tenha nascido enquanto estavam fora. Gabu anuncia seu novo status oficial como líder da aldeia, perguntando se alguém tem objeções, mas ninguém desafia. Ele então instrui os humanos a se manterem afastados e promete não fazer nada contra eles, encontrando tempo para enviá-los de volta à aldeia humana. As garotas se perguntam se terão que fazer algo e descobrem que Gabu não estava sendo completamente altruísta, ele busca o conhecimento humano. Gabu faz algumas perguntas às garotas e descobre que elas faziam parte de um grupo de viagens quando os goblins os atacaram, resultando no massacre dos homens e na sobrevivência das 5 garotas. No dia 28, Gabu fica surpreso ao ver uma das garotas aparentemente feliz, percebendo que elas não superaram tudo apenas mantendo uma atitude positiva, embora isso facilite as coisas. Gabu cozinha para elas na esperança de ajudar. Entre as garotas, há 2 irmãs que são cozinheiras e alfaiates, uma com óculos é alquimista, a distraída é avaliadora e forjadora, enquanto a ruiva é uma novata guerreira. Ele decide incluí-la no treinamento mais tarde. Gabu treina todos intensamente nos próximos dias, enfatizando exercícios em grupo em vez de caça. No dia 31, chuvoso, Gabu e Gabkishi realizam sparrings intensos, enquanto todos assistem com espanto. Naquela noite, Gabu percebe que um grupo de goblins está prestes a quebrar sua regra em relação às mulheres humanas. Ele corta um dos goblins e detém os outros, lembrando-lhes das regras e punindo um por desafiar. Gabu pede desculpas às mulheres e a ruiva chora em seus braços. Outros goblins chegam e Gabu instrui Gabkishi a levar os goblins contidos para fora, enquanto ele reúne os outros para testemunhar o que está prestes a fazer. Gabu envia uma mensagem aos outros usando esses como exemplo. Ele vence-os incansavelmente e assegura que todos realmente entendam as regras da aldeia. Todos captam a mensagem alto e claro, então Gabu os dispensa. Ele para um pouco antes de terminar suas vidas, o que significa que Hopkins, quem suportou o pior do castigo, passou. Na manhã seguinte, no dia 32, a equipe de Gabu usa novamente seu incrível trabalho em equipe para derrubar um cavalo Triorni. Foi bastante difícil, mas isso só significava que também receberam uma tonelada de novas habilidades. Triburs é uma delas, permitindo-lhe dar 3 golpes com apenas um movimento. Naquela noite, a ruiva vai dormir na cama de Gabu, e ele percebe que o incidente da noite anterior deve tê-la traumatizado. Ele a conforta e permite que ela passe a noite com ele. No entanto, quando ele acorda, descobre que Gabi também se juntou a eles. Descobrem também que a fêmea Goblin chamada Gabi evoluiu para uma Hobgoblin. No geral, as coisas estão indo muito bem. O GOI executa a unidade de longo alcance, Gabi é responsável pela sua abob das Forças Armadas, cuidando da força orientada para a mobilidade, e Gabi assumiu o suporte traseiro, concentrando-se em tarefas. Os Obs atuarão como capitães de sua Magia Force. Mas agora ela é a única maga na vila deles. Pelo resto do dia, Gabu deixa o treinamento para os capitães, para que ele possa adentrar a floresta em busca de uma variedade de presas e tentar alguma magia de morte. Ele fica chocado ao ver o quão poderoso é, pois destrói facilmente um dos poderosos Triorni com um ataque. Gabu só percebe depois que a magia o deixou excessivamente confiante enquanto avançava na Floresta do Norte. Lá, ele encontra uma área estranha com uma grande quantidade de sangue e lembra-se do aviso de Gabi.
nunca vá para a Floresta do Norte por qualquer razão, pois lá habita um aterrorizante monstro carmesim chamado Urso Vermelho. É onde Gabu se encontra agora, testemunhando o monstro facilmente rasgar a armadura do chifre de um Triorne, algo que antes era incrivelmente difícil para eles perfurar. Mas para esse urso, não foi nada. Então, o Urso Vermelho aparece, e Gabu reconhece que uma pessoa normal provavelmente tentaria fugir, mas Gabu não é uma pessoa normal. Ele quer lutar contra isso, vencê-lo e comê-lo, vendo que tipo de habilidades ele obterá. Gabu planeja usar todas as armas em seu arsenal, começando com uma magia de morte. No vilarejo, Gabi fica preocupada, pois faz tempo que não vê Gabu e os outros também não o viram, deixando-os ainda mais preocupados. Gabu fica chocado quando o Urso Vermelho se sacrifica, perdendo seu braço direito para se defender contra seu feitiço de morte. O urso desencadeia uma enxurrada de ataques, e Gabu percebe que a armadura refinada que recebeu do Triorne não será capaz de protegê-lo. Ele precisa ir para a ofensiva. Então, ele avança para atacar a cabeça do urso, mais uma vez chocado quando sua arma consegue perfurar seu crânio e o urso os manda voando. Gabu agarra a corda do barão, mas ela quebra, e ele usa um forte ataque de sopro de fogo, cobrindo a floresta em chamas. Gabu precisa curar suas feridas após o ataque preocupante, já que nunca tinha visto ou ouvido falar de um urso cuspidor de fogo antes. Este é um adversário perigoso, e Gabu percebe que terá que estar disposto a sofrer algum dano para vencer. Ele avança para outro ataque e se protege do sopro de fogo. A besta é resistente por fora, mas Gabu habilmente usa o próprio ataque de fogo contra o urso, perfurando diretamente pela boca. Gabu fica satisfeito consigo mesmo, mas descobre que não foi suficiente. O urso feroz o derruba, e Gabu faz o seu melhor para limitar o dano que recebeu, admitindo que esta rodada foi um empate. Sua lâmina ainda está dentro da boca do urso, então pelo menos não poderá usar mais seu sopro de fogo. O urso ainda não mostra sinais de colapso, mas Gabu está longe de perder a vida. Ele está em uma enorme desvantagem, mas determinado, enquanto proclama que isso apenas faria a refeição dele ficar ainda melhor. Gabu parte para mais lutas, lidando com algum dano, mas não o suficiente. Ele diz ao urso que quer comê-lo já e se move para outro ataque, perdendo um braço no processo. No dia 34, Gabu finalmente vence a batalha insana. Mas ele mal sobreviveu. Gabu finalmente consegue comer o urso e recebe uma tonelada de características poderosas, incluindo danos pesados e avassaladores. Gabu desmaia logo depois, mas mais uma vez vemos que ele superou seus limites de nível e atendeu a todas as condições, permitindo-lhe evoluir para uma espécie rara de ogro. Sua consciência está desaparecendo, então Gabu simplesmente seleciona sim sem ler. No dia 35, Gabu continua a comer o urso e ganha ainda mais características incrivelmente poderosas. Sua faca parece muito menor do que antes, e Gabu fica chocado ao perceber que se tornou um ogro. Gabu volta para a vila, mas todos estão com medo dele e temem que estejam sob ataque. Eles se preparam para fugir, perguntando por que o ogro está sorrindo para eles e desejando que Gabu estivesse lá para salvá-los. Felizmente, Gabi o reconhece, mas em vez de ficar surpresa com sua evolução, ela está brava com ele por ter partido por tanto tempo que acabou se machucando. Ainda assim, ela é Gabu. Ela está chateada porque ele perdeu o braço, mas os outros ficam surpresos ao saber que ele derrotou o Urso Vermelho. Gabi fica mais chocada de tudo, ressaltando que Gabu foi capaz de derrotar o Mestre das Florestas do Norte apenas um mês depois de nascer. Todos têm perguntas para ele, mas Gabu está feliz por ter sobrevivido e conseguido chegar à sua nova casa em seu novo mundo. Obrigado por assistir. Se quiser mais continuação do anime, deixe nos comentários, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!